Eu sou Marcos Lago, psiquiatra e oftalmologista. Tá? Eu estudei medicina na USP e lá eu fiz psiquiatria, lá no Hospital das Clínicas. Né? Depois, por influência da minha irmã, eu fui fazer oftalmologia na Escola Paulista de Medicina. E aí, juntando a oftalmo com a psiquiatria, eu encontrei um médico que para me orientar numa pós-graduação e ele falou: puxa, você tem esse perfil que é meio único e tem um laboratório no departamento de neurociências da USP, tem um laboratório chamado Laboratório da Visão, só que é no Instituto de Psicologia. E então ele falou para mim: eu acho que vai casar muito bem as suas duas formações para você continuar na sua pós. Né? E legal, fui lá e fiz um mestrado. Então eu sou mestre em neurociências e comportamento também pela USP. Tá? E aí a carreira foi para os dois lados, fiz oftalmo, fiz psiquiatria, tudo e tal. Mas como é que, o que a gente quer saber hoje, né? Como é que eu cheguei nos psicodélicos? A psiquiatria medicamentosa, para mim, ela tem muitos limites. Eu não vejo as pessoas ficando plenas com os tratamentos médicos, com os tratamentos químicos, vamos chamar assim, ou os antidepressivos, antipsicóticos, calmantes, tem uma série de problemas. Quando você vai tratar, inclusive, pacientes jovens, problemas para o desenvolvimento cerebral, isso, assim, era o arsenal que eu tinha disponível, mas não me agradava 100%. Né? E eu acompanho há muitos anos um psicólogo canadense chamado Jordan Peterson, que algumas pessoas conhecem. Ele é bastante famoso hoje em dia. Eu acompanho ele desde que ele gravava só as aulas na Universidade de Toronto. E hoje ele é, né, aqueles ternos, aquele negócio todo, né? Bastante interessante esse moço. E eu ouvi falando sobre LSD e sobre psilocibina. Eu falei: nossa, o que é isso? Né? E aí fiquei interessado, é um assunto diferente, é uma coisa que eu não conheço. Na juventude não tive esse tipo de experiência, então a gente tinha até um pouco de medo dos psicodélicos, aquele negócio. E ele falou: não, desde o ano 2000, que começou na Universidade de Johns Hopkins, eu falei: nossa, eu estou 20 anos atrasado, isso aí foi em 2020. 20 anos atrasado, que eu não estou sabendo que os caras estão estudando isso aí, e comecei a devorar a literatura, os YouTubes da vida, tudo, fui conhecer o que é isso aí. Por causa da proibição dos psicodélicos em 1970, transformando drogas, substâncias ou drogas, o nome que você quiser, essas substâncias em substâncias ilegais. E aí foi o governo americano com Richard Nixon e depois a ONU entrou, a Organização Mundial da Saúde, que hoje a gente sabe que não funciona muito bem, mas tem um peso quando esses caras falam alguma coisa. E aí isso virou um tabu, né, total na humanidade. E criminalizou uma coisa. Criminalizou uma coisa que não tinha que ser criminalizada. Né? E, então, pô, imagina, eu que sou da área, demorei 20 anos para saber que estava rolando isso. Quem começou foi o Roland Griffith na Johns Hopkins, né? Depois, rapidamente, o Imperial College de Londres começou a estudar também. E aí contaminou o mundo. Esses caras foram todas as grandes universidades, Harvard, Yale, todo mundo está estudando isso. Alemanha, Suíça, e aí tomou conta do mundo, pegou fogo esse negócio. E eu cheguei mais, né, no começo do grande fogo, né, 2020, quando o Jordan Peterson começa a falar, né, de verdade, eu acho que era o começo da virada, tanto que depois de 2 anos a Austrália liberou como medicamento. Então hoje nós temos a Austrália, alguns estados americanos, tem uma província canadense, na Europa nós temos agora um programa de uso compassionado na Alemanha, que é o carro, né, a locomotiva da Europa. A República Tcheca já liberou. Então você tem a medicina se apoderando de uma coisa da medicina mesmo. Tá?
Não acho que essa substância é de brincadeira. Ela tem um uso bastante interessante, além da medicina, que é o uso ritual, né? Que é um uso que, para mim, particularmente, faz todo o sentido. Que aí a gente volta na história, daí não só 20 anos atrás, como milhares de anos atrás. Exatamente. Então, depois que eu estudei bastante a parte médica, a parte técnica, até o dia que eu precisei tomar. Antes de dar para os pacientes, eu queria saber o que era, né? Em 9 de setembro de 21, eu tomei a minha primeira macrodose. E a experiência, para mim, durou umas 4 horas e meia, tá? Sendo que as 3 primeiras horas foram absolutamente filosóficas e religiosas. E o final, a última hora e meia final, que foi mais uma parte cerebral, a psicoterapia que a turma fala, que você começa a ver coisas mais do seu dia a dia e da sua história. Mas as 3 primeiras horas, não. As 3 primeiras horas, a sensação é de que eu tinha ido para o céu mesmo, né? Só que o céu do INTJ é um céu organizadinho, então tinha gente para eu falar, tinha salas de aula, tinha ambientes diferentes, com conotações totalmente religiosas. Então era assim, o anfiteatro de aula dos anjos, que eu até achei, nossa, mas eu não sou anjo, até sair da aula, mas muito interessante. Tá? Então, Estímulo visual. os estudos científicos fazem de um jeito que é como eu fiz a minha primeira e sigo fazendo até hoje, né? A música fundamental, eles sempre nos estudos fundamental, a música, que é o quê? É uma sequência de músicas para estimular o cérebro a apresentar ondas do tipo delta. Né? No eletroencefalograma tem 4 ondas, que é a beta mais rápida e elas vão ficando mais lentas. Beta, alfa, teta e delta. Delta é uma onda muito lenta. Inclusive a onda que muitos pacientes em coma apresentam. Né? Então é quando o cérebro está assim, quase que desligado mesmo. Muito interessante. E seguir essas músicas são ótimas. Depois, com essa percepção religiosa que eu tive, muito grande, eu também faço de vez em quando com canto gregoriano. Tá? Um canto gregoriano específico que ele é repetitivo. Então ele tem o canto, ele repete. São 12 horas. Aí é um YouTube de 12 horas de canto gregoriano, que aquilo me induz a um estado também bastante interessante, para usar uma palavra fácil de entender. Aos 11 anos de idade, eu fui aluno de um moço chamado Celso Charuri. Fui aluno dos 11 aos 13, porque aos 13 ele morreu, então eu depois não pude ser mais. Mas dos 11 aos 13 fui aluno do Dr. Celso Charuri. Então eu tinha uma quantidade de conhecimento sobre o assunto, mas era conhecimento teórico apenas. Tá? Então uma coisa lá da minha juventude, que eu estudei, depois que ele morreu eu continuei estudando os ensinamentos dele, até eu quase terminando a psiquiatria, a residência, quando eu me afastei disso. E aí larguei esse lado mais invisível e fui para a psiquiatria visível. Vamos injetar antipsicótico na turma e tudo bem. Então tem essa cisão aí. Quando eu fiz a experiência, eu tinha 53 anos. E aí o que aconteceu? Tudo que o Dr. Celso falava, eu estava lá, de verdade. Tá? Então, só que eu não tinha terminado todos os cursos, né? Então, tem um amigo que tinha terminado e eu comecei a ver umas coisas que eu falava, não sei o que é isso, mas tem a ver, como tudo tinha a ver com o Dr. Celso. Falei, putz, isso aqui que eu não sei o que é, deve ter a ver também. Passei a mão no telefone e falei, fulano, assim, assim, assim. Ele dava risada. Ele falou, você não teve essa aula ainda. Mas o Dr. Celso explica, é assim, assim, assim. Eu falava, nossa, gente, é exatamente o que ele falava. Comecei com 11, fui ter a primeira experiência de transcendência real com 53. Então, 42 anos demorou para eu entender o que o Dr. Celso queria me falar. E aí o fantástico é você transformar a teoria em conhecimento real. Sim, é fundamental.
A teoria a gente guarda do lado esquerdo do cérebro, que eu já falei em outros vídeos meus sobre funcionamento do lado esquerdo e do lado direito. Então, o lado esquerdo é esse cara que lida com sobrevivência e status do corpo, da parte visível do negócio. O lado direito, ele lida com a parte invisível, mas você só atinge o lado direito com alguns procedimentos, né? Então, a meditação, e o Dr. Celso tinha os exercícios, ele dava uma série de exercícios para a gente tentar chegar nesse negócio. Eu nunca cheguei com os exercícios do Dr. Celso, mas cheguei com esse artifício da psilocibina. E no final, quando eu fui estudando, agora já são 4 anos, já um monte de coisas que eu já entendi, já vi, né? É quase tudo a mesma coisa, né? Os tibetanos, os monges lá no alto do Himalaia, eles não precisam de cogumelo. Então, não precisa nem de nada, nem de respirar, nem de nada. O estado do lado direito, o estado meditativo, transcendente, ele é o tempo inteiro. O cogumelo é simplesmente uma chavinha. E aí, os egípcios transformaram o cogumelo numa chavinha, que é o Ankh, né? O nome correto é somente Ankh. A gente usa cruz de Ankh para ficar verbalmente mais fácil das pessoas entenderem. Aquilo é um nome próprio, Ankh, só. Tá? Muito interessante também. Aí eu fui ver o que é o Ankh. É diferente entender e ver o que é o Ankh, né? Então, os egípcios têm uma coisa antes dos hebreus, né, do judaísmo. O egípcio fala do Ka, do Ba e do Ankh, ou Ak, também pode ser grafado sem o N. E quando você pronuncia esse KH, é uma pronúncia gutural. Então é Ah. É assim que é pronunciado. E o Moisés, que depois cria a Cabala judaica, ele foi príncipe egípcio, ele foi treinado nessas coisas. O Ka é a porção da nossa alma que é divina. O Ba é a porção da nossa alma que tem asa, que faz viagem do divino para o terreno. E o Ar, ou Ankh, como a gente fala em português, o Ankh é a porção da nossa alma que toma uma forma física. E aí, quando você começa a ver isso funcionando, você está no seu corpo, com o seu cérebro funcionando, tudo certo, e você descola, desdobra, um pedaço fica, outro pedaço começa a andar, e chega num outro lugar que é divino. Então, os egípcios leram isso de maneira brilhante, né? E você vê lá nas várias figuras egípcias com experiências com cogumelo, né? O cogumelo sendo posto na boca do faraó, o Ankh sendo posto na boca do faraó. Quer dizer, não estamos falando de nada novo, não é médico do século XXI. Isso aí é de 5 séculos antes de Cristo. Tá? Aí eu fui estudar essa parte também. Então a Índia também usou, o Tibete, a China. Então os taoístas, tem lá um dizer lá no Google, os taoístas agradecendo a grande colheita de cogumelos daquele ano, que era a substância que os levava ao céu, né? Você tem nos escritos indianos, lá dos textos védicos, você tem a substância soma, substância sagrada soma. Tá? Até o Aldous Huxley, que era um usuário de mescalina, ele usa o soma no livro Admirável Mundo Novo, como uma substância que pacifica a sociedade. Então, os Vedas já falam isso no segundo verso do primeiro texto védico, que é o Rig Veda. O primeiro verso agradece a Deus pela existência. Segundo verso, agradeço a substância sagrada soma, que me permite ver o Criador. Tudo isso eu vivi. E aí, muito interessante essa parte, agora eu devaneei um pouco para esses lados aí, mas eu tenho uma percepção não só ocidental, como oriental. Então, quando eu tomo, desde a primeira foi assim, imediatamente eu sou transportado para um tubo de subida, colorido, com ambientes diferentes, com percepções diferentes, mas que eu sei que é dentro do meu corpo. Até que chega aqui em cima, o elevador sobe até aqui, e daqui para cá tem uma sensação de desligamento, ou de morte, como a turma chama, né?
eu nunca tive esse sofrimento da morri. Não, não. É uma coisa gostosa de descolar do corpo e aí as coisas se ampliam. O que é esse tubo no Oriente? São os chakras. E o tubo principal, chamado Sushumna, que é um nadi, onde você tem a subida de um negócio chamado Kundalini. Então foi muito interessante ver antes de saber o que era. Então eu vi a subida, falei, nossa, por que esse negócio sobe? Até que eu fiz com uma paciente e ela falou, puxa, você sobe reto, né? Eu subo assim. Eu falei, nossa, é a subida da Kundalini. Porque eu lembrei da figura indiana, que tem aí daí a Pingala e tal, e a Sushumna. Eu fui estudar, falei, nossa, é esse troço que eu vejo. Então, muito interessante, você não precisa saber ou ter a teoria para ter a experiência real. Porque a mesma que eu tive em 2021, os caras tiveram há 5 mil, 6 mil anos atrás. E descreveram igual. Então, o próprio do ser humano está escrito em nós. É nosso. E o nosso Anki, né? O Ka, o Ba e o Anki. É lindo isso. Um pouco da história também, você pega os gregos todos estudaram no Egito. Né? Pitágoras morou 20 anos no Egito. Platão, o Grande, 10 anos morou no Egito. Esses caras participavam de um ritual também psicodélico na Grécia, na cidade de Eleusis, no templo de Perséfone. Então você tem de 2000 antes de Cristo a 400 depois de Cristo. É 1600 antes de Cristo a 400 depois de Cristo. Então 2000 anos esse templo durou. E eles iam lá, ficavam 10 dias em setembro, agora nós estamos no mês de Eleus, eles ficavam 10 dias tomando uma poção chamada Kukeon e participando de palestras e festas, e tinham a cultura ocidental criada pela filosofia grega. E todos eles falam, olha, a festa de Eleusis é a coisa mais importante que tem. Eleusis realmente era o centro religioso do mundo antes de Roma. Antes de vir Jesus Cristo. Então são 400 anos, Platão está lá, 400 anos antes, né, de Cristo. Eleusis era o centro de conhecimento religioso e filosófico. Hoje, você fala de religião, a turma vê meio com maus olhos. Né? Por quê? Porque ficou uma coisa teórica de lado esquerdo apenas. Então você vai lá, alguém escreveu um livro, o cara lê o livro para você, põe lá uma roupa especial, sobe num lugar mais alto do que você, lê um livro para você e fala, essa é a palavra de Deus. E aí você fica lá meio, porra, como assim? Porque é só do lado teórico, só do lado de linguagem verbal, né? Quem fala é o lado esquerdo do cérebro. Então a gente perdeu esse contato com o lado direito, que é dado pelo uso dessas substâncias enteógenas, né? Enteogen, né? É uma substância que gera a sensação de Deus dentro, que pode ser chamada assim. Ou psicodélica, psique, a mente que surge. Tá? Quem é a mente? Né? Aqui é um raciocíniozinho, você aprende a falar, aprende na escola, aprende a fazer café, aprende a atravessar a rua. Mas a mente está do outro lado. E quando ela aparece, ela é igual para todos. O Jung fala isso quando ele fala do inconsciente coletivo. Que todo mundo tem um inconsciente pessoal e um outro lado que é geral para a espécie. Tudo isso muito lindo e tudo isso começa a se juntar. E eu tive todas essas experiências, do tipo grega, do tipo egípcia, do tipo indiana, do tipo chinesa, tudo. Eu consegui entender todas essas experiências, todos esses símbolos, por que eles falam de um jeito, o outro fala do outro. Que no fim quem vai contar a experiência é sempre o outro cara, é o esquerdo, que é o que fala. Então o chinês vai contar de um jeito, o indiano vai contar de outro, o palestino conta de outro, o europeu conta de outro jeito. Mas no final, como o que vale é o que é igual, a mensagem é sempre a mesma. Sempre a mesma. Que nós temos uma origem comum, essa origem é amorosa. A sensação do psicodélico, a sensação que a maior parte das pessoas relata, é a sensação de estar no amor divino. É muito bonito isso. Então, tem uma coisa que você está me falando aqui que me faz pensar que
qualquer pessoa pode ter uma experiência religiosa, filosófica, sem a teoria. Você vai lá e conhece e depois você vai estudar o que você conheceu. Isso. Isso. Essa é a parte legal, assim, que para mim é empolgante. Estou fazendo da minha vida isso. Criei uma instituição religiosa para poder propagar esse conhecimento e essas experiências, né? Mas eu sou psiquiatra, eu tenho o lado esquerdo também. Ele não derreteu completamente. Então a gente trata depressão, a gente trata ansiedade, a gente trata estresse traumático, uso de drogas, autoentendimento. Tem uma parte lindíssima, simplesmente aplicada à medicina. Lindo isso também. O medicamento, ele tem a sua utilidade, obviamente, todo mundo sabe disso. É muito melhor um psicótico medicado do que não medicado, né? Óbvio. Mas tem limitações, limitações no sentido de o aprendizado ou a aprendizagem que você consegue tomando medicamentos é menor do que quando você toma o psicodélico. Então, é mais seguro, menos efeito colateral, psicodélico, né? E tem essa questão de você aprender. Né? Com o antidepressivo e o antipsicótico, você contém. Então, é contenção. Com o psicodélico, o que eu tenho visto é aprendizagem. Então, eu acho que dá para... E aí, claro, de acordo com cada paciente, você vai fazer você precisa ainda do antidepressivo, ainda do antipsicótico, ainda do calmante, mas já dá para começar um pouco do cogumelo, e vamos junto, até você se livrar disso e ir só para o lado do funcionamento humano natural, esperado. Né? A gente vive também uma época da civilização, a medicalização das coisas, tudo é doença. Então, aí o cara não prestou atenção. Ah, você não tem atenção. Ah, o cara não sei o que. Ah, você tem o transtorno opositor, porque ele ficou chato. O cara é chato, não, esse é o transtorno oponente, não sei o que lá. Então, precisa tomar esse cuidado para a gente não transformar tudo em grana e comércio. Porque hoje em dia tudo se resolve com uma gotinha ou com um comprimidinho. Então, resolve quem, né? A vida do psiquiatra ou a vida do paciente? Então, isso aí começou a chocar mais ainda com as convicções que eu tinha anteriores, que, puta, a gente não está fazendo quase nada pelo esquizofrênico. Quase nada. O que a gente está fazendo pelo deprimido? Está todo mundo sempre meio... O que a gente está fazendo pelo ansioso de verdade? A gente está dando uma continha para o cara acordar no outro dia e trabalhar, e pagar a conta do psiquiatra e as contas de luz. Isso não batia muito com a minha percepção do mundo, e hoje eu vejo que eu tinha uma certa razão. Dá para fazer de um jeito melhor. Como que você observa Tenho isso? resultados brilhantes nesse aspecto. Né? Casos de 40 anos de depressão, que testou todos os remédios em todas as doses, todas as terapias, pediu pelo amor de Deus e não rolou. E com o cogumelo a gente curou, cara, não tem nenhum sintoma há 2 anos. Estou dando um caso dramático, né? Tem outros intermediários, autoentendimentos, né? De que, eu ia na terapia, a terapeuta falava, eu não entendia nada. Agora eu entendo o que a minha terapeuta me fala. Então melhora a qualidade da psicoterapia. Meu filho, minha filha fala, não sei o que, eu não entendo. Agora é melhor. Então o convívio passa a ser melhor. E os estudos de médicos da psilocibina falam isso bastante. Aumenta uma coisa chamada neuroplasticidade. Então, é diminuição da rigidez cerebral. Né? Porque a gente vai envelhecendo, vai acostumando com algumas coisas. Toda vez que eu entro no carro, eu dirijo desse jeito. Toda vez que eu vou fazer um omelete, eu faço desse jeito. Aí você faz aquilo um monte de tempo, se você for muito rígido, você não consegue mudar. Você não consegue fazer um omelete diferente, você não consegue dirigir diferente. Tá? Quando você aumenta a neuroplasticidade, você não perde o que você tinha e ganha novas possibilidades. E, normalmente, possibilidades mais adaptativas. Então, eu dirigia assim, agora eu dirijo melhor. Eu jogava xadrez assim, agora eu jogo melhor. Então eu achava isso da minha mãe, agora eu acho melhor. Muito interessante. Então, sem se descaracterizar, você ganha novas possibilidades. E aí, lógico, aquilo que você não sabia sobre você e você não usava, agora você passa a usar. Então, tem coisas, às vezes, que você deixa de fazer. Coisas mais nocivas, menos sofisticadas, com mais pobreza de cognição, quer dizer, mais pobreza moral, inclusive. Tem um aumento de moralidade, muito bonito isso.
Quer dizer, tem uma melhora de convivência de você com o meio, que é o que a gente gostaria de ver no planeta. As pessoas se matando um pouco menos. Né? Que não ficasse todo mundo feliz quando vai um drone e mata um monte de gente num prédio nos países árabes. Talvez a gente não precisasse ficar tão feliz com isso. Né? Talvez pudesse ser mais tranquilo. Enfim, enxergo por esse lado também, uma coisa de melhora moral da sociedade. E voltando um pouquinho para a sua prática, você tem centenas de pacientes que você já trata e já tratou com a macrodose. Dentro da sua experiência, você observa que as experiências dos seus pacientes são... Existe alguma métrica? Elas seguem algum padrão ou elas são diferentes entre si? Ou o que a gente pode esperar da primeira sessão de macrodose? Muito interessante isso, porque tem uma estatística pessoal da minha casuística, né, que é grande mesmo, então é um N que poderia ser publicado no doutorado, com o meu N, até mais. Enfim, 100% das pessoas aumenta a neuroplasticidade. Aí você vai falar, nossa, é uma maravilha. Não, calma, porque tem gente que melhora 1%. Tem gente que melhora 70%. Mas sempre melhora. Não tem ninguém que volta pior. Isso é muito interessante entender. Mesmo que a experiência subjetiva, o cara deita lá 5 horas na experiência, e ele só se senta meio relaxadinho e tal, e não sente nada diferente, mas ele, depois, os atos, que normalmente são o inconsciente que domina, né, que comanda, começa a funcionar melhor, porque ele aumentou a neuroplasticidade. Isso aí tem, em 10% dos pacientes eu vejo, esses caras que não sentiram nada na viagem, mas que têm uma melhora da própria vida. 90%, e aí então é quase todo mundo, começa, além da neuroplasticidade, tem esse começo de melhora da autopercepção. Putz, eu fazia isso, não é tão legal, é melhor fazer assim, sem esforço. Não é que eu estou obrigado, não, é que aqui não me interessa mais fazer desse jeito ruim. Eu prefiro agora, me dar mais prazer, fazer desse jeito melhor. Isso é muito interessante. E aí a gente tem de 20% a 40% as experiências transcendentais religioso-filosóficas. Tá? Então não é a maioria ainda, né? E aí tem uma série de fatores de por que não é todo mundo que tem a experiência religiosa. Né? Às vezes falta treinamento de lado esquerdo, um pouco de conhecer esses assuntos mais filosóficos, entender. Quando eu estava na psiquiatria, tinha um professor que me falava, Marcos, as pessoas não têm mundo mental. Eu ficava, não, claro que tem, né? Mas é que eu estava me tomando como base, eu fico aqui pensando. Tem gente que não, que vai meio no automático mesmo. Tá? Que acredita muito que quem produz o pensamento é só o cérebro, que não tem mais nada, que aí morreu, acabou. Essa turma meio minimalista em relação ao universo, esses caras têm mais dificuldade, mas com estudo, se sentar a bunda na cadeira e estudar filosofia grega antiga, do Pitágoras para frente, aprende, mas tem que ler. Então aí precisa de interesse, precisa de uma capacidade de leitura, de entendimento do texto, claro, mas aí melhora essa parte de ativação transcendental, né? E vai. A vida de todos eles é modificada, independente de ter uma experiência transcendental ou não, pela neuroplasticidade. Sim, todos eles se modificam, todos têm um apreço pela experiência, né? Os estudos científicos mostram isso também. A primeira experiência psicodélica é comparável às 5 coisas mais importantes da sua vida. Né? Nascimento de filho, morte da não sei quem, coisas muito impactantes emocionalmente. A primeira experiência de macrodose ela é inesquecível para todas as pessoas, mesmo que não seja no 7º céu. E nesse quesito da neuroplasticidade, um paciente vem e faz a primeira sessão de macrodose. Qual é o alcance que essa sessão tem de duração dentro do funcionamento cerebral dele? Uma sessão. Supondo a pessoa vem e quer fazer somente uma sessão. Então, essa é uma resposta mais difícil de dar, porque cada um é um, né? Cada um tem uma queixa, uma condição, às vezes psiquiátrica, às vezes uma condição médica. Então, tem coisas que são mais fáceis de resolver, coisas que são menos fáceis. Mas, de uma maneira geral, você pode
ter certeza. A primeira experiência psicodélica ninguém esquece nunca mais, é uma memória que se forma e cristaliza imediatamente. Os benefícios vistos, ou sentidos, ou percebidos, podem ser para sempre, mas a maioria vai precisar repetir, porque a gente esquece. O cérebro esquerdo ele é muito poderoso nesse aspecto. Então, o que ele não enxerga, ele apaga. Então, para manter essa visão do invisível, ou do mundo mental, desse mundo que é invisível, estou pensando aqui, não está aparecendo uma bolinha, né, que nem o desenho animado que tem o que eu estou pensando. É invisível o pensamento. Então, essa parte invisível, às vezes, o esquerdo tira, porque atrapalha o dia a dia. Eu não posso atravessar a rua pensando na meditação do sétimo céu. Eu tenho que olhar para os dois lados e atravessar a rua. E a gente é muito tomado por atravessar um monte de ruas. Pagar a conta de luz, conta de água, entender que governo que vai ser, quanto que eles vão roubar, quanto que eles vão aumentar de imposto. Então, essas preocupações de sobrevivência, elas acabam tomando conta da maioria de nós. A maior parte do tempo. Então, a duração é difícil te dar um número preciso. Então, me fala sobre a periodicidade. Então, como é que eu vejo a periodicidade? Eu vejo assim, fez a sua sessão, tem benefícios óbvios, a primeira semana você fica, nossa, arrebatado, com aquele monte de coisa que você viu do seu inconsciente pessoal, do inconsciente coletivo, do entendimento, você fica, nossa, só que aí vai minando, esse esquerdo vai minando, cara, para de pensar essas besteiras e vai trabalhar, para de pensar essas besteiras e vai olhar para o seu concorrente. E aí você vai voltando a ter aquele sintoma de mal-estar que te trouxe a primeira vez. Você começa a reagir, você começa... Aí, nesse momento, eu acho que é a hora de fazer de novo. Então, tem gente que isso demora uma semana. Tem gente que isso demora 6 meses. Tem outros que é 2 meses. Tem outro que é todo mês. Então, isso é importante, a própria pessoa, percebendo que está saindo daquele estado mais harmônico, de mais paz, de mais tranquilidade e de melhor capacidade de resolução, quando ela começa a se atrapalhar de novo, pode fazer de novo. O espaço mínimo, por outro lado, por causa dos receptores cerebrais, normalmente uma semana. Entre uma semana e outra você está autorizado a tratar de novo. Casos, às vezes, um pouco mais graves, você pode até fazer dentro da mesma semana mais de uma sessão. E aí é caso a caso, tá? Mas de uma maneira geral, população geral, uma vez por semana, você está pacífico de que vai funcionar.